Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tensão superficial. O que que é? Quando que acontece? Tem como aumentar ou diminuir? Isso aparece todos os dias na nossa vida? Acho que eu nunca ouvi falar desse nome. Vamos lá então. Vocês já fizeram esse experimento? Pegar um pincel, colocar esse pincel dentro de um recipiente com água, todas as cerdas dele abrem. E no que a gente remove, retira ele da água, as cerdas fecham. Acho que todo mundo já deve ter feito isso, já deve ter percebido. Mas a pergunta é: por que que isso acontece? Né? O que que faz com que as cerdas fiquem todas juntinhas quando eu retiro elas da água, mas dentro da água elas ficam todas abertas? Já pararam para pensar? Bom, é óbvio que é o tema da nossa aula de hoje, né? O que faz com que as cerdas do pincel fiquem todas juntas é a tensão superficial. E a tensão superficial, ela é uma força, né? Que ela é uma força por uma unidade de comprimento, tá? Uma unidade de força por unidade de comprimento, que ela faz com que a camada superior, né, de um líquido, de um fluido, a interface de duas substâncias, por exemplo, ar e água, se comporte como uma membrana elástica, ou seja, que ela se torne rígida e não fluida, que eu consiga que algo fique sobre esta superfície. Então, no momento que eu retiro o pincel, essa membrana ela surge e faz com que todas as cerdas do pincel fiquem juntinhas. Mas por que que isso acontece, né? Então, isso acontece por causa da força de coesão entre as moléculas semelhantes. Quando a gente pega uma molécula dentro, imerso naquela substância, totalmente dentro da água, nós percebemos que todas as forças interagem com as moléculas subjacentes, né, do lado, e nós temos esses vetorzinhos de força em todas as direções. Porém, na superfície, quando eu tenho a interface, por exemplo, como eu comentei, da água com o ar, essas forças, essas ligações, elas não existem com a superfície externa. Então, o que, que acontece? Esses vetores de força, eles acabam dobrando para a superfície e tornando essa superfície aqui, então, essa interface entre o líquido e o ar, uma membrana, tá? Uma membrana como se fosse uma membrana plástica mesmo, formando o que a gente conhece como tensão superficial, neste caso, da água, que é o exemplo mais clássico. E é graças a essa tensão superficial que alguns objetos que são mais densos do que a água conseguem ficar flutuando. Lembrando, né? Se eu tenho uma densidade maior, a tendência é afundar. Então, esse objeto, mesmo sendo mais denso, ele consegue ficar flutuando porque ele fica sobre essa camada, sobre essa película. Então, aqui nós temos alguns exemplos de insetos e, inclusive, uma foto maravilhosa, né? Da natação, onde a gente vê o exato momento em que o nadador, né, ele rompe essa película, essa membrana elástica, a tensão superficial da água, ao sair do líquido para o ar. Como eu comentei com vocês no início, a tensão superficial ela é representada pela letra grega gama, tá? Esse é o gama. E ela é uma razão, a dimensão da tensão superficial é uma razão de força por deslocamento, força num determinado comprimento, numa determinada distância, tá? Então essa é a relação de equação, mas a nível de ensino médio eu não trabalharia com equação de cálculo de tensão superficial, e sim mais essa relação de química, biologia, física, interface de meios, tá? Como vocês podem observar, eu coloquei uma tabela aqui com alguns líquidos e suas tensões superficiais, e a gente percebe que a tensão superficial da água, por exemplo, a temperatura ambiente a 20 graus Celsius, ela é 72,57, aqui está pequeno, mas enfim, e ela vai diminuindo conforme a temperatura vai aumentando. Então, conforme eu aumento a temperatura do fluido, do líquido, da água, essa tensão superficial, essa barreira, ela vai diminuindo, tá? A tensão superficial reduz. A nossa aula de hoje, ela é curta, ela fica por aqui.
até porque eu deixei maiores explicações em outros vídeos no material extra dessa semana, para vocês darem uma olhada com vários exemplos que vocês podem utilizar em sala de aula para mostrar para os alunos de vocês essa força, né, numa situação real. Mas fica a dica, então, como eu comentei, se nós variarmos a temperatura da água, a gente já quebra essa barreira, essa película, né, essa tensão superficial que a água uh, cria. Eu falei mais na água porque é o que a gente trabalha mais no dia a dia, mas todos os outros líquidos também vai acontecer essa barreira e a gente consegue romper ela, então, não só com temperatura, mas com outros agentes externos. Na próxima aula a gente vai falar de capilaridade, que dá uma certa sequência a esse assunto. E aí a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o formato das moléculas, da gota e assim por diante. Tá bom? Bons estudos para essa semana.